produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhe: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da palavra. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? Então aqui nós temos a chave dessa parábola. Os discípulos chegam, pedem para Jesus o que era essa parábola, e ele fala: peraí, se vocês não estão conseguindo entender essa, como que vocês vão entender as outras? Isso significa que essa parábola é chave para que nós possamos entender todas as outras. E aí ele diz: o que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus... Aonde que foi semeada? Corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sob pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporários. Depois, sobrevindo o quê? Tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra, todos os que ouvem a palavra e a recebem e dão frutos, um 30 e outro 60 e outro 100. O que você quer dizer com isso? Eu não quero dizer nada, mas Jesus está falando que a semente é a mesma. A semente é a palavra. Então ela é a mesma. A diferença está na terra. Na terra que recebe a semente. E que terra é essa? É o nosso coração. Porque foi aonde a semente foi semeada. Agora eu te pergunto algo. Quando Jesus semeia algo, ele semeia coisas boas ou ruins? Boas. Então o problema está na semente? Não. O problema está na terra. E aí eu quero fazer uma segunda pergunta. Quem é responsável pelo seu coração? Fala assim: eu. Eu sou responsável pelo meu coração. Então, nós somos responsáveis. Eu sou responsável pelo meu coração. O meu coração é uma boa terra que recebe essa semente, e essa semente pode criar raízes, crescer e frutificar. O meu coração tem sido essa terra seca, que não consegue criar raízes, tem sido uma terra cheia de pedras, tem sido uma terra cheia de espinhos, em que a semente é lançada, mas ela não consegue crescer. Então eu gostaria que agora você repetisse comigo. Fala assim: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração para ser ministrado pelo Senhor. Eu quero que o meu coração seja essa terra que é boa e que recebe a semente da sua palavra e cuida. E então ela pode enraizar,
crescer e frutificar. Muito obrigada, porque a sua semente é boa. Amém. Glória a Deus. Queridos, feliz Dia dos Pais para todos os pais. E hoje, meu esposo queria muito estar aqui ministrando por realmente ser Dia dos Pais. Mas ele teve um problema com a voz dele, como vocês perceberam antes. E aí ele não está podendo falar muito. Então, eu vou tentar honrá-lo aqui, substituindo, né? E para falar um pouco sobre isso. E nada mais propício do Dia dos Pais do que falarmos sobre Deus Pai. Sobre Deus Pai. Mas antes de falar sobre Deus Pai, vocês sabem que nós temos um Deus que ele é triuno. Quantos sabem que o nosso Deus é um Deus triuno? Alguns. Queridos, nós temos um Deus que é Deus Pai, que é Jesus e que é o Espírito Santo. Mas eles são um só. Mas eles são três. E cada um deles tem uma finalidade nas nossas vidas. E nós precisamos aprender a relacionar com cada um deles da maneira adequada. Tem pessoas que têm mais facilidade de se relacionar com Jesus. Tem pessoas que têm mais facilidade de se relacionar com o Espírito Santo. Tem pessoas que têm mais facilidade de se relacionar com Deus Pai. E como hoje é Dia dos Pais, eu quero focar e falar mais sobre Deus Pai. E muitos fatores podem interferir na forma com que nós nos relacionamos com cada um deles. E eu quero falar um pouco sobre isso também. Amém? Abra a sua Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 3, versos 21 e 22. Lucas, capítulo 3, verso 21. Quem achou? Amém? Glória a Deus. Lucas, capítulo 3, 21 e 22 diz assim: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, ou em ti eu tenho todo o meu prazer. Então, quando Jesus é batizado, o Espírito Santo desce em forma de pomba e uma voz do céu diz: Tu és o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Essa foi a frase que Deus Pai falou ao seu filho Jesus quando ele estava sendo batizado. Quando o Senhor liberou essa palavra sobre Jesus, o que Deus Pai estava fazendo? Deus Pai estava anunciando a identidade de Jesus e o seu valor. Você é o meu filho. Essa era a identidade. E você é meu filho amado. Aqui está o valor. A sua identidade é filho e você é amado. Então, a função de um pai na vida de uma pessoa, ela se resume basicamente no seguinte: declarar identidade, prover recursos para suprir necessidades e desenvolver habilidades, proteger de ameaças e dar segurança de um futuro. Para quê? Porque isso aponta para um propósito. E no final é declarar um destino. Então a paternidade, ela gera identidade
que gera propósito, que gera destino. Então, logo após isso aqui, o que acontece com Jesus? Jesus, ele é levado para o deserto. E lá, ele fica durante 40 dias jejuando, e daí ele começa o seu ministério. Porque Deus, junto com a identidade e com o valor, ele liberou o propósito, para que um destino fosse alcançado. E aí, quando, de alguma forma, as pessoas tiveram ou têm um relacionamento difícil com o seu pai terreno, ela poderá ter muita dificuldade para vivenciar um relacionamento seguro com Deus. Por quê? Porque nós passamos a enxergar as coisas com uma lente alterada. Então, eu vou inconscientemente refletir no relacionamento com o meu pai, que está nos céus, o relacionamento que eu tive com o meu pai terrestre. Isso é proposital? Sim ou não? Não. É de uma forma inconsciente. Você pode até às vezes lutar contra isso, mas lá no fundo vai surgir algo desse relacionamento. E nós acabamos fazendo associações, porque isso é normal. Quando fala pai, automaticamente o seu cérebro liga com o seu pai natural, que é com quem você teve um relacionamento mesmo. Então, toda vez que você vai se relacionar com Deus Pai, você acaba fazendo essas ligações. Por exemplo, nós temos diversos tipos de pai. Vamos supor um pai que cobrava performance e resultado. Então, você cresceu com aquilo. Pai, olha só minha nota na prova. Tirei 9. Você não fez mais que a sua obrigação. Certo? Então, o que está acontecendo? Isso aqui foi algo baseado no quê? Na performance e no resultado. Quando você fez algo bom, não fez mais do que obrigação. Quando você fez algo ruim, aí você também, né? Não serve para nada. Você só estuda e ainda estuda mal. O que eu vou fazer com você? Inconscientemente, qual que é a mensagem que você está gravando ali? Ou então, um pai passivo. Aquele pai que não participa de nada. Ou porque está ausente de casa. Como que é essa falta dessa figura do pai na vida do filho? De imprimir essa identidade, de estar nos lugares, de gerar isso. Cara, ele é o meu pai. Eu ouvi um exemplo e achei isso muito legal. Você não tem jogo de futebol? Quando os filhos vão lá jogar futebol? Aí tem as mães, né? Elas vão lá assistir. Aí elas ficam assim, ai, olha lá meu filho, olha lá. Tudo desesperado. O menino, ele não sabe aonde que ele enfia a cara. Fala, meu Deus, mãe, você está me matando de vergonha. Mas se é o pai que está lá e fala, olha, aquele lá é o meu filho. Não é diferente? O filho fica, nossa, olha lá, meu pai está lá, ele sente orgulho de mim. Ele está lá me vendo. Então, a falta dessa presença acaba gerando coisas no seu coração, de uma forma, muitas vezes, inconsciente. Pais que foram embora, ou por algum motivo não estão presentes, houve divórcio, alguma coisa assim, foram para longe. O que isso trouxe para o seu coração? E ao se retirar o fator pai da natureza de Deus, imediatamente nós temos um problema muito grande. Porque a natureza de Deus é que Ele é o nosso Pai. E quando nós tiramos isso de Deus, nós estamos olhando para Ele como um Senhor. E nós não nos relacionamos mais com Ele como filhos, mas nós nos relacionamos com Ele como servos, como órfãos. E
aí começa um trabalho muito difícil. Por quê? Porque você não olha para ele como seu pai. E aí os servos trabalham para ser aceitos e obterem recompensa. Então, se eu tenho essa leitura no meu coração de que eu preciso fazer coisas para ser aceito, porque o meu valor está naquilo que eu faço, então o que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar para poder ser aceito. Afinal de contas, se eu demonstrar um serviço, eu vou obter uma recompensa. Porque você só ganha se você faz. Amém? Vocês estão entendendo? Outros acabam orando, jejuando, subindo no monte, fazendo vigília, tudo mais. Para quê? Porque precisam agradar a Deus. Então você só acha que você está agradando a Deus e você é amado por Deus se você jejuar, se você orar, se você for para o monte, se você fazer vigília, se você fazer campanha, se você ler a Bíblia todo dia. E aí, quando você não faz isso, você acha que Deus se importa menos. Porque, afinal de contas, eu preciso fazer algo para ser aceito, para ser amado, para que Ele se agrade de mim. Vocês estão percebendo como a gente vai levando traços da nossa vida para o nosso relacionamento com Deus? Pessoas ficam com baixa autoestima e elas mendigam aceitação. O que é isso? Isso é falta de identidade. Porque quando eu não sei quem eu sou, e quem gera essa identidade em mim é o Pai, quando eu não sei quem eu sou, eu preciso fazer algo para ser aceito pelos outros. Então, eu crio performance. E aí eu chego nos lugares, e aí eu tenho que ter uma performance. Afinal de contas, eu preciso ser algo para que as pessoas me aceitem, para que as pessoas me valorizem. Por quê? Porque o meu valor não está em quem eu sou, está naquilo que eu faço. Só que nós temos um risco muito grande aqui. Porque quando nós não sabemos quem nós somos e a nossa verdadeira identidade, que é só o Pai que pode nos dar, nós corremos o risco de aceitar qualquer coisa. Qualquer coisa. E aí tudo fica baseado nisso. E você tem uma baixa autoestima, porque as pessoas não te aceitam, porque as pessoas não vêm, porque você está sempre pensando o que o outro vai achar, como que o outro vai pensar. Querido, eu quero falar algo. Nós temos a maior identidade e o maior título de todos. Nós somos filho. Filho. E quando você entende que você é filho e que você é amado, você não se preocupa mais. Por quê? Porque o meu valor não está naquilo que eu faço. O meu valor está em quem eu sou. E aí eu não preciso competir com o outro. Porque eu sei qual é o meu valor, eu sei que eu sou única, e eu sei como o Senhor me ama, e eu sou filha. Mas eu olho para minha irmã e eu sei que ela é filha, e que o Senhor a ama, e que o Senhor tem um propósito específico para ela. E aí eu saio dessa loucura de querer competir. Por quê? Porque quem perde é o reino. Nós precisamos ser filhos, amados e completos, cumprindo o propósito para o qual o Senhor chamou cada um. E quando eu empodero o meu irmão, eu alegro o coração do Pai. Amém? Então, quando eu também não entendo isso, eu não consigo compreender que tudo já foi conquistado lá na cruz. Por quê? Porque muitas vezes eu tive a falta da provisão do meu pai, a falta da proteção do meu pai natural. E, inconscientemente, a mensagem que eu tenho é que Deus não vai cuidar tão bem de mim assim. Que será mesmo que Ele vai prover tudo o que eu preciso? Será mesmo que, quando eu precisar, Ele vai estar aqui para me proteger?
Porque o meu pai natural, quando eu precisei, ele não estava para me proteger. Ou ele não estava para prover as minhas necessidades. Então, qual é a mensagem que eu tenho? Que porque eu não provei no natural, será mesmo que o meu pai que está lá no céu pode fazer isso por mim? Outros cristãos, eles se consideram pecadores e vivem caindo no pecado. Por quê? Porque vieram de uma cultura da punição, onde havia mais amor na lei do que a lei do amor. Então, você fez, você vai ser punido porque você fez. Então, você vai receber punição por causa do seu erro. E aí você leva isso com você. E aí, quando você vai se relacionar com Deus Pai, qual que é a mensagem que seu coração dispara? Errei, mereço ser punido. Porque quando eu errava, meu pai me punia. Então agora eu preciso ser punido. Entendam algo, nós não somos os nossos erros. E você não é um erro. Você pode ter cometido um erro. Mas o que você faz é diferente daquilo que você é. E trazendo isso para a igreja, nós começamos a ver uma cultura que são baseadas no controle e na manipulação. Porque como eu não confio no meu Deus, que é Pai, que é bom e que tem o melhor, eu preciso ajudá-lo. E aí eu começo a querer controlar as pessoas. Não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Não, você não pode fazer isso aqui. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Controle, ele cansa demais. Você sabe por quê? Eu não posso me preocupar em resolver o seu problema mais do que você mesmo. Então, se o Diógenes não está disposto a fazer algo, adianta eu ficar falando para ele? Não, Jorge, sério, para com essa vida aí. Eu vou ficar gastando saliva aqui e vai adiantar? Não, por quê? Eu estou preocupada em resolver o problema dele mais do que ele mesmo. Mas eu quero dar um jeito de controlar, porque afinal de contas, eu sou aquilo que eu faço. O meu valor está naquilo que eu faço. Então eu quero fazer, mostrar. E muitas vezes isso não é amor. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Jesus veio para revelar o Pai. Esse foi um aspecto muito poderoso de Jesus. E Jesus sempre vai ser o nosso modelo. A palavra de Deus diz que Jesus, ele é a teologia perfeita. Por quê? Porque Jesus representou o Pai de uma forma perfeita e incontestável. Lá em Colossenses 2, no capítulo 9, diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, tudo que é a plenitude da divindade habita e habitava em Jesus. Então, quando você olha para Jesus, você vê o Pai. Então, quantos creem que Jesus é bom? Jesus não é bom? Ele morreu na cruz por nós, no nosso lugar. Mas você crê que Deus Pai é bom? Porque se você vê Jesus, Ele é bom, o nosso Deus Pai também é. Porque Jesus é a exata expressão de quem o Pai é. Aí, os discípulos queriam saber e queriam ver o Pai. E lá em João 14 diz assim: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu:
você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Jesus está dizendo que ele veio para representar quem o Pai é. Ou seja, ele veio para demonstrar com exatidão quem o Pai é e as obras que ele faz. E aí uma coisa que eu acho muito incrível aqui é que somente filhos podem mostrar o Pai. Os órfãos não conseguem mostrar o Pai. É só quem é filho. Então, aquele que é filho, ele pode mostrar quem é o Pai. Segunda coisa que Jesus nos mostra é um relacionamento com o Pai. E uma das coisas mais marcantes que nós percebemos na vida de Jesus é o seu relacionamento contínuo com Deus Pai ao longo do seu ministério. E como eu disse antes aqui, ele é o nosso modelo. Jesus se relacionou com o Pai de uma maneira intensa. E antes de ser o servo que fazia tudo que o seu Senhor mandava, Jesus era filho. Ele tinha um relacionamento próximo e um relacionamento íntimo, porque essa é a marca da paternidade. É termos intimidade com o nosso Pai. Você ainda está com a Bíblia aberta lá em Lucas? Quero ler mais um versículo, Lucas capítulo 4. Do 1 ao 3. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. O que o diabo estava fazendo aqui? Ele estava testando a identidade. Se você é mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Por quê? Ele estava querendo jogar dúvida no coração de Jesus. Porque quando nós não sabemos quem nós somos, que nós somos filhos e que nós somos amados, nós corremos um sério risco de tentar resolver as coisas do nosso jeito. Porque nós não temos a identidade de saber que o Pai nos ama e que Ele cuida de nós. Nessa ocasião, então, Jesus ele começou o seu ministério público e esse era o momento onde ele precisava ter isso gravado no coração dele, de que ele era filho, de que ele era amado e que Deus ia cuidar dele em todas as circunstâncias. Então, ali Deus deu para ele um propósito e um destino. Deus deu essa convicção. E conosco não é diferente. Se Jesus precisou dessa convicção de que ele era filho e de que ele é amado, nós também precisamos saber definitivamente quem Deus Pai é, para daí sim nós podermos viver os sonhos que Ele tem para nós. Porque se Ele teve dúvida, nós também podemos ter. Se o diabo lançou dúvida em Jesus, querendo que Ele aceitasse, você acha que Ele não lança na nossa mente também? Falando, será que você é filho mesmo? Porque se você fosse filho, será que estaria acontecendo isso? Nossa, mas se você é filho mesmo, por que essa situação não muda? E aí começa a jogar as dúvidas. E nós precisamos, então, saber quem Deus Pai é. E esse saber, queridos, que eu estou falando aqui, fala de revelação. Não é saber aqui. Porque isso aqui, tem gente que está com a cabeça assim, ó.
de conhecimento, de Bíblia. Ah, não, mas eu já sei disso. Mas você sabe aonde? Aqui ou aqui? Porque a revelação é quando nós sabemos dessa verdade lá no nosso íntimo. E é isso que nós precisamos. E Deus, Ele deseja se relacionar conosco dessa maneira íntima e amorosa, porque Ele é um bom Pai. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Então, Ele é o primeiro. E aí eu quero falar algo para vocês. Antes de Jesus morrer na cruz, Jesus nunca foi chamado de primogênito. Ele era chamado de filho unigênito. Ele era o único. Mas quando ele morre na cruz por nós, e ele propicia nós termos esse relacionamento com Deus, e ele propicia Deus nos adotar como filhos, a partir disso, Jesus ele é tratado na Bíblia como filho primogênito, que é o primeiro de muitos. Então, com aquilo que Jesus fez, com aquilo que o Pai mandou Jesus para fazer, nós podemos nos tornar filhos de Deus. E aí sim Deus se torna o nosso Pai. Abra sua Bíblia lá em João. Todas as pessoas são filhos de Deus? Sim ou não? Não. E aqui está a resposta. As pessoas são criaturas de Deus. Quando você pode se tornar filho de Deus? João, capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, para quem que ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus? Os que creem. Creem em quem? Em Jesus. Aqueles que creem em Jesus, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí no versículo 13 ele diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas de Deus. Então Jesus, ele trouxe uma dimensão totalmente diferente aqui no Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento, Deus era conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aqui ele traz essa revelação, que todos aqueles que recebem Jesus, eles têm o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqui nós somos incluídos. Jesus, ele dá um fim à ideia de que Deus era só pai dos patriarcas e dos antepassados. E aqui ele se torna o nosso pai. O pai de todos aqueles que creem em Jesus. Queridos, fiquem aqui comigo. Isso que eu estou compartilhando com vocês aqui é muito importante. Amém? Tá, já assim, ok. Eu entendi que eu tenho um pai. Amém? Quantos entenderam que existe um pai que está lá no céu? Amém? E quantos entenderam que ele é diferente de Jesus e é diferente do Espírito Santo no sentido de nos relacionarmos? Mas ele é um só. Amém? Glória a Deus. Então nós temos um pai que está lá no céu. Eu entendi isso já. Se eu tenho um pai que está nos céus. Mas o que isso muda na minha vida? Tudo. Tudo. Mas o problema é qual? Que até que você e eu tenhamos qualquer lente nos nossos corações e nos nossos olhos espirituais, que eu tenha recebido do meu relacionamento com meu pai terrestre, eu não vou conseguir me relacionar com Deus Pai
na plenitude de quem Ele é. E é por isso que eu preciso remover todas essas lentes para poder me relacionar com Ele a partir de quem Ele é. Mas isso depende de cada um. Como está o seu coração? E aí, queridos, eu quero falar para vocês o seguinte, que ninguém está aqui, e eu não estou aqui, para julgar o seu pai. O que seu pai fez? Ele não deveria ter feito isso. Ele não podia ter feito isso. Não, eu não estou aqui para julgar o que ele fez. Mas também não estou aqui para justificar o que ele fez. Não, mas meu pai fez isso porque, coitado, cada um só dá aquilo que tem. Então você não sabe como que era o relacionamento dele com meu avô. Então ele foi alguém que sofreu muito. E porque ele sofreu, então ele só deu aquilo que ele recebeu. Não, também não estamos aqui para justificar. Porque eu sou responsável por mim. Eu não posso dar culpa em outra pessoa daquilo que eu faço. Nós não temos justificativa no outro. Eu sou responsável por mim, você é responsável por você. Eu não posso te mudar, você não pode me mudar. Mas eu sou responsável pelas minhas atitudes, por aquilo que eu faço e pela maneira como eu trato quem está ao meu redor. Eu sou minha responsabilidade. Então, não é uma questão também de você justificar. Mas o que eu quero falar aqui é do que ficou no seu coração. O que tem aí no seu coração? Existe alguma lente distorcida do relacionamento que você teve ou que você tem com o seu pai? Existe algo que ainda você olha para Deus e você não consegue enxergar a plenitude daquilo por conta das lentes que você está usando? Porque, quero te falar mais uma coisa, por mais incrível que seu pai terreno seja, pode ser o pai mais maravilhoso do mundo. Um pai que sempre esteve ali, que sempre te incentivou, que dava palavras de afirmação gerando identidade em você, que sempre proveu tudo o que vocês precisavam, que sempre protegeu vocês. Deixa eu te falar algo. Deus é infinitamente melhor do que Ele. Então, nem que você tenha tido um relacionamento ou tenha um relacionamento maravilhoso com o seu pai, você ainda pode estar usando lentes distorcidas de quem Deus Pai realmente é. Amém? O que Deus Pai nos deu? Então, primeira coisa que eu falei que um pai gera é identidade. Então, nessa identidade, você pode viver com a certeza que Deus é um bom pai. Ele é bom. A natureza de Deus é que Ele é bom. Não depende das circunstâncias. Ele é. Deus é bom e pronto, acabou. Fim. E quando eu sei que Deus é bom, eu sei que Ele faz as coisas por causa da bondade dEle. Não é por mim, não é por você, é por quem Ele é. Então, quando eu vou orar por alguém para a pessoa ser curada, não é por mim. Ah, não, Deus curou porque, nossa, jejuei a semana toda. Orei, eu sou a top das galáxias. Não, querida, eu não curo as pessoas por você. Eu curo porque eu sou bom. Deus é bom. Amém? Ele é bom o tempo todo. Independente das circunstâncias. Essa é a natureza dele. E ele gera isso como identidade. Se você sabe essa identidade, você recebeu isso, você vive com a certeza de que você é filho. Eu sou filho. Eu sou filha. Independente do que acontecer, Ele me ama porque eu sou filha. Não importa se eu estou fazendo algo, se eu estou aqui em cima ministrando, se eu não estou, o valor e o amor que Deus tem por mim não depende daquilo que eu faço.
meu valor está porque eu sou filha. Amém? Você pode viver com a certeza de que você é amado. Eu sou amado. Não há nada que você faça para que Deus te ame mais do que Ele te amou no dia que Ele matou Jesus na cruz. E não há nada que você faça para que Ele te ame menos do que o dia que Ele matou Jesus na cruz. Aquilo que nós fazemos não muda o amor dEle por nós. Sabe por quê, queridos? Porque Deus é amor. Deus, Ele não ama, Ele é amor. E quem é amor pode dar outra coisa que não seja amor? Pode? Não. Quem é amor só pode dar amor. Amém? E você pode viver com a certeza de que o Espírito Santo te empodera para manifestar o reino de Deus através do poder. Amém? Então, você tem clareza de que você é filho, de que você é amado e que Deus te encheu de poder para você poder manifestar o reino dele e anunciar as bondades do Senhor. A segunda coisa que o Pai gera, então, é a provisão. E o que eu tenho quando eu recebo essa revelação de que Deus é o Deus que provê todas as coisas? Você vive com a certeza de que Deus suprirá tudo aquilo que você precisa para viver. Tudo. Você vai falar, eu sei em quem eu tenho crido, e o meu Deus é poderoso, Ele é o meu Pai, e Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Tudo aquilo que eu preciso para uma vida e para a piedade, o Senhor já me deu. O Senhor é a minha provisão. O Senhor é a provisão da minha casa, o Senhor é a provisão do meu lar, e eu creio e acredito profundamente nisso. E você pode viver com a certeza que você vai ter tudo que você precisa para desenvolver os seus talentos. Então, tudo aquilo que eu preciso para o cumprimento do propósito que Deus tem para a minha vida, eu tenho. Porque Ele é meu Pai, Ele se importa comigo, e tudo aquilo que eu preciso para cumprir o propósito que Ele me deu, Ele já me deu. Amém? Você pode viver com a certeza de que você já foi abençoado com todas as sortes de bênção. Efésios 1:3 diz o quê? Que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção. Toda sorte de bênção. Quando você sabe quem seu Pai é, você vive com essa certeza. A terceira coisa que o Pai gera é proteção. Se você tem revelação de que você é protegido, de que Deus Pai te dá essa proteção, você vive com a certeza de que Deus te protege de todo mal. Deus te protege de todo mal. Eu sou guardada, eu sou filho e o mal não me toca. O mal não me toca. Amém? A segunda coisa é que você vive com a certeza que Deus cuida de você o tempo todo. Amém? Ele é um bom Pai e Ele cuida de nós. A última coisa que Deus gera é o destino. E quando você entende que Deus liberou um destino sobre a sua vida, você pode viver com a certeza de que Deus tem um propósito muito maior do que você mesmo e do que as suas habilidades. Porque se você pode fazer com as suas habilidades, então você não precisa de Deus. Mas aquilo que Deus tem para mim e aquilo que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você pode fazer. E Ele vai te capacitar e Ele vai liberar isso, porque nós vivemos por algo muito maior do que nós. Amém? E a segunda coisa é que você pode viver com a certeza de que Deus vai te colocar nos lugares estratégicos para que você possa manifestar o reino dele. Amém? Ele vai te colocar nos lugares certos para te equipar com tudo aquilo que você precisa para que você possa manifestar o reino dele. Mas lembre, nós só podemos
viver tudo isso se nós realmente tivermos dispostos e se nós retirarmos todas essas lentes que têm nos impedido de enxergar o Pai como de fato Ele é. Quantos desejam fazer isso? Amém?